Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Sempre foi um desafio para a cristandade permanecer firme e fiel à Escritura, à palavra do Senhor, ou seja, seguir com o Senhor de acordo com a vontade do próprio Senhor. Porque o ser humano ele é criativo. Bom, ser criativo não é um problema. Deus nos criou criativos, fomos feitos à imagem dele e ele é o criador de todas as coisas. Mas, por causa do pecado, o homem usa aquilo que Deus deu de bom e termina desvirtuando para o mal. E a insatisfação ou insuficiência para seu coração daquilo que Deus dá, termina fazendo com que o homem esteja sempre criando novas e abundantes regras segundo o seu próprio coração. Então, nós vamos para Mateus 15, em que nós encontraremos exatamente uma discussão do Senhor Jesus com os fariseus e escribas sobre esse criar tradições segundo a própria vontade e, dentre elas, muitas vezes que vão de encontro à própria vontade do Senhor. E nós temos o texto que é o seguinte, nós vamos ir aos pouquinhos porque vamos ver Mateus 15, de 1 a 20. Então, como o texto é um pouquinho mais longo, o ideal é a gente ver versículo a versículo. O texto diz o seguinte: Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Lembrem-se que ele havia ido para Genezaré. Lá, Deus estava operando grandes coisas porque eles creram, né? E o fato deles terem crido no Senhor Jesus fez com que Jesus permanecesse pela região ali, fazendo as suas maravilhas e, com certeza, ensinando também. Os fariseus e escribas estavam o tempo todo na cola do Senhor Jesus para ver o que ele estava fazendo, ouvir o que ele estava ensinando e, obviamente, também testar o Senhor Jesus, e uma vez que eles não gostavam, não concordavam, também estavam tentando pegá-lo em alguma palavra, em alguma atitude. Então eles estavam sempre cutucando, sempre. Qualquer coisinha que acontecia, eles estavam cutucando o Senhor Jesus. Então eles foram e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, eles outra vez encontraram, ao ver deles, uma falha, né? E a falha é que eles não estavam seguindo as tradições. Veja, eles não citam a Escritura, porque não era de fato o ensino bíblico. Eles citam uma tradição. Nesse ponto, o fato deles terem consciência que era uma tradição significa que eles sabiam que não foi Deus que ordenou. Então, eles sabiam que isso passou de um tempo de geração a geração, não sabemos exatamente quantas gerações, mas aquilo foi ensinado. E eles guardavam, eles observavam. Vocês vão ver que aquilo que eles vão mencionar não é nenhuma coisa ruim. Ninguém vai dizer que o que eles estão questionando, o ponto, a tradição em si que eles estão levantando, não é algo ruim. E qual seria o problema? Então vamos continuar. Pois não lavam as mãos quando comem. Então hoje você dirá assim: mas lavar as mãos é uma coisa boa. Então eles levantaram uma questão boa. Porque lavar as mãos é uma questão de higiene, lavar as mãos é saudável, lavar as mãos é para o bem da própria pessoa, né, que lava as mãos. Então ninguém vai dizer que era algo ruim. Ou seja, criar algo não é necessariamente ruim. Ou seja, o homem, ele não cria só coisas ruins. Não, muito pelo contrário. Nós podemos olhar para a sociedade e ver que o homem cria muitas coisas boas mesmo. Então, qual seria o problema? O problema é que eles não só criaram, eles começaram a tornar aquilo em algo sagrado. E esse que é o problema. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então Jesus responde com uma outra pergunta, tá? Os meus discípulos não estão lavando as mãos como vocês ensinaram.
Tudo bem, é verdade. Todavia Jesus pergunta, mas por que vocês desobedecem a Deus ensinando outras coisas segundo o parecer de vocês? Aí ele cita um exemplo. Vamos considerar aqui como um exemplo, obviamente, porque poderiam citar outros exemplos. E ele diz, porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a teu pai, a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, então ele cita o mandamento. Isso aqui são mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, quinto mandamento. E quem maldisser a teu pai e a tua mãe, seja punido de morte. Então, ele cita, né, os dois textos, Levítico, Êxodo, que é uma aplicação, né, do mandamento, que é o quinto mandamento. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, eles criaram uma regrinha. Olha, mas se alguém se consagrar a Deus, a consagração a Deus é mais importante. Então, aquele que se consagra, aquele que se dedica exclusivamente, está desobrigado para com os seus pais. Isso eles criaram. Então, Jesus deixa bem claro, isso aqui não foi ensinado por Deus. Deus deu esse mandamento aqui. Portanto, Jesus já deixa claro que mesmo uma pessoa que se consagra a Deus deve continuar honrando pai e mãe. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, lembre-se, só para você não aplicar equivocadamente, disse que quem ama pai e mãe mais do que a mim, mais filho, filha, qualquer um mais do que a mim, não é digno de mim. Então, a Escritura diz para honrar pai e mãe, mas jamais colocar, né, mais do que o Senhor, né? Por exemplo, se os pais mandarem fazer uma coisa errada, digamos que um pai, que é uma coisa que não é tão incomum, mande roubar, né? Então, meu filho vai ali roubar, não sei o quê, aqueles pais pilantra, e o filho vai dizer assim, tenho que honrar meu pai e minha mãe, então eu tenho que roubar. Então, não é isso, tá? Deus não, de forma alguma, vai dizer assim, olha, você está certo, realmente havia um mandamento e você tinha que obedecer. De forma alguma. Honra pai e mãe é um mandamento, quinto mandamento, que está debaixo de um outro mandamento. Qual é o outro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, você deve fazer o quinto mandamento, praticar o quinto mandamento, decorrente do primeiro mandamento, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então você não pode obedecer, você não deve obedecer uma ordem que ela é contra o primeiro mandamento. Certo? Você honra pai e mãe, mas você não desobedece a Deus por causa deles. Então Jesus diz, aquele que colocar qualquer pessoa acima de mim, não é digno de mim. Tá? Então, só para ficar claro que o quinto mandamento não é um primeiro, né? Só para você não trocar a ordem dele. Então, existem mandamentos divinos, não são humanos. Mas o que eles fizeram não foi isso. O que eles fizeram não foi ensinar às pessoas que elas devem obedecer e honrar a pai e mãe, mas primeiro amando a Deus, até porque é um mandamento de Deus, né? O que eles fizeram foi invalidar. Jesus diz, eles invalidaram o mandamento. Eles colocaram uma condição que Deus não colocou, né? Então, isso mostra o que Jesus levantou para todo mundo. É que as explicações que os rabinos estavam dando e aplicações da lei do Senhor e as tradições que eles estavam dando não estavam boas. Eles estavam criando tradições, ensinamentos que estavam contrariando a vontade de Deus em vez de estarem aplicando. Eu já disse isso algumas vezes, mas basicamente, se nós olharmos de uma forma bem geral mesmo, o nosso entendimento para com a palavra de Deus deve ser a seguinte, e aí bem genérico mesmo, pensando na humanidade. Deus é o Senhor de tudo, Ele é Rei. E o Rei, Ele concentra todos os poderes nele. Ele é o legislativo, Ele cria leis, Ele é o judiciário, Ele aplica a questões jurídicas à lei, e Ele é o executivo, porque Ele é aquele que executa, Ele é o Rei. Então, o Rei, Ele tem todos os três poderes em um só, né? Então, Deus é este. Então, Deus é o Rei do universo, tudo está nele, tudo é para Ele, tudo vem dele.
E a Escritura é a lei do Senhor para a humanidade. Isso é importante. Lembre-se que na Escritura, por exemplo, nos está revelada a primeira lei. Qual foi a primeira lei? A primeira lei foi aquela que ele deu a Adão e Eva. Capítulo 2 de Gênesis, versículo a partir do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, já vem um mandamento, ó. Eu estou colocando você no jardim para você cultivar e guardar. Tá? Aí já temos uma lei, né? Ó, cultive e guarde. Então, é o papel do homem, o mandamento de Deus para o homem sobre como lidar com a criação. Né? E deu mais uma lei. Então, são duas leis. Então, a primeira já foi dada, que era o homem responsável pela criação. E a segunda e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, observe que a lei do Senhor é para a humanidade. O primeiro mandamento é para nós ainda hoje. E o segundo mandamento é algo referente à humanidade, tanto que ele desobedeceu e todos caíram nele. Né? A criação inteira sofreu dano da queda, né? Porque o mandamento é para a humanidade. Então, o que a gente deve entender? Que a Escritura, ela foi dada para a humanidade. É a palavra do Deus Criador, Senhor de todas as coisas, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dando sua vontade, sua ordem absoluta para tudo que ele criou. E assim, a palavra de Deus é o mandamento, a legislação, a constituição do reino de Deus. Quando eu digo constituição do reino de Deus, porque tudo que Deus criou faz parte do reino de Deus. O império das trevas, ele é um reino parasita, né? Então, ele tá perturbando o reino de Deus. Ele não é um dono de nada. Satanás não é dono de coisa nenhuma. Satanás não criou coisa nenhuma. Então, Deus é o Senhor de tudo, absoluto. Então, Deus, como Rei e Senhor de tudo, tem uma constituição. Qual é a constituição? É a Escritura. E aí você pode dizer assim, então, o que Deus autoriza nós fazermos, já que existe uma constituição? Existe uma legislação divina para a humanidade inteira. Observe, a Bíblia está na mão dos cristãos. Esteve na mão dos judeus uma vez. Os judeus foram escolhidos por Deus para serem os receptores dos oráculos divinos. Ou seja, aqueles que receberiam. Tanto que só um autor não é judeu, Lucas, o único. Todos os outros são judeus. Então, Deus assim quis. E hoje, após, obviamente, o cristianismo surgir, a partir de Cristo, obviamente, o cristianismo recebe a palavra de Deus, a igreja, que é a sequência do Antigo Testamento, é a mesma igreja, né? Ela é a coluna e a baluarte da verdade. Então, ela tem a verdade em suas mãos e ela deve não só guardá-la, mas ela deve propagá-la. Então, qual é o dever da humanidade? Que tem a palavra de Deus na mão da igreja para guardá-la e ensiná-la. Qual é o dever da humanidade? O dever da humanidade é aplicar a lei do Senhor. Então, você vai encontrar na Escritura que Deus deu ao homem uma exigência. Qual é a exigência? O que o homem tem de fazer a partir do recebimento da lei do Senhor? Ele tem que obedecer, ele tem que explicar e ele tem que aplicar. Então, todas as leis que os homens criam, né? Cada país tem as suas leis, organizações têm as suas leis, e assim vai. Né? E as denominações criaram também as suas próprias leis. Tudo que o homem criar de lei, toda legislação, deveria, porque não é, então deveria ser uma aplicação da lei do Senhor. Então, esse é o dever do homem. O homem não tem direito, você observe por aqui, ó. Jesus deixou bem claro, porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. O que Jesus está dizendo? Quem autorizou vocês criar leis contrárias à lei do Senhor? Logo, vocês não têm liberdade para isso, né? Então, Deus nunca deu ao homem
a liberdade de criar as leis ao seu bel prazer. Eu vou inventar uma lei aqui. Que lei? A lei é que quem pintar a parede de branco vai ser punido. Deus nunca autorizou isso. Nunca. Porque ele já deu a lei. A Escritura é a lei. A Escritura é exatamente a Constituição mundial. A Escritura é a Constituição do reino de Deus, que é tudo que Deus criou. Então, o que o homem tem como dever é só obedecer, explicar e aplicar essa lei. Então, todas as vezes que o homem quiser legislar, Planalto brasileiro, né? Os legisladores de nossa nação, e aí pode ser de qualquer nação, não só a nossa, uma denominação também religiosa. Todas as vezes que os homens disserem assim, vamos criar leis para reger nosso país, nossa cidade, nossa organização, todas as vezes eles têm que fazer simplesmente o seguinte: bom, já que vamos criar leis, temos que conhecer a lei do Senhor, e nós vamos ter que criar leis segundo a lei do Senhor. Então tem que ser o quê? Uma aplicação da lei do Senhor. Então, por exemplo, a lei do Senhor fala sobre segurança, responsabilidade. E aí a Escritura diz que a gente tem que ser responsável e tem que, nessa responsabilidade, se preocupar com a segurança. Você vai encontrar isso no Pentateuco. Várias leis pequenas que falavam da segurança, que deveriam ter cuidado quando construir, para fazer uma proteção, para ninguém cair, e ter cuidado no trabalho, para o machado não alcançar alguém. Então, existe um senso de responsabilidade ali. Deus ensina isso. E aí a pessoa vem assim, a gente precisa ter leis que ensinem a responsabilidade. Então vamos ensinar que é dever colocar o cinto de segurança. Percebe? Então, a lei ela tem que ser uma aplicação da lei do Senhor. O contrário é transgressão da lei do Senhor. E foi o que eles fizeram. Eles transgrediram a lei de Deus porque eles estavam criando leis que eram contrárias e não a aplicação dela. E Jesus, então, reclama. Obviamente, Jesus deve ter ficado muito chateado, porque eles estavam sempre cutucando, sempre perturbando, sempre reclamando de nada, né? Porque Jesus não fazia mal nenhum, pecava de forma alguma, Jesus não transgredia a lei do Senhor, Jesus só fazia o que era bom, né? Então Jesus fica chateado, obviamente, porque eles estão sempre enchendo o saco, né? E versículo 7 ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observe outra vez que ele mostra que não há uma autorização divina para o homem legislar a seu bel prazer. Ou seja, todas as vezes que os homens criam leis que são contrárias à lei de Deus e não há aplicação, ou agem, executam, né, segundo o seu pensamento, a sua vontade, não de acordo com a vontade do Senhor, estão transgredindo a lei do Senhor. Então, esse é o ensino do Senhor Jesus que deve ser aplicado hoje. Por isso a preocupação nossa sempre, toda a liderança tem que ser: eu estou aplicando corretamente a lei do Senhor, eu estou fazendo certo. Não importa se é segundo a lei da denominação, a lei da nação, a pergunta é se é segundo a lei do Senhor. Porque se você ferir a lei de uma denominação, você vai ter a punição de homens. Se você ferir a lei de uma nação, você vai ter a punição de tiranos. Mas se você ferir a lei de Deus, você vai ser julgado eternamente pelo Senhor. Porque você preferiu obedecer a lei de homens pecadores do que obedecer o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então, Jesus mostra isso. E ele levanta uma questão importante, quando ele diz que a religiosidade deles era hipócrita, porque eles não estavam interessados em agradar a Deus. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Você quer realmente glorificar a Deus? Porque a gente está vivendo uma cristandade bastante problemática, né? É uma cristandade que criou suas muitas regras, segue a si mesmo, né? Como os próprios fariseus. E as pessoas estão acostumadas a ir e vir a cultos nas igrejas locais, né? E isso não significa que é necessariamente uma conversão de todo mundo.
Isso pode significar apenas que as pessoas se sentem seguras dentro de uma religião. Católicos romanos sentem-se seguros dentro da religião. Espíritas sentem-se seguros dentro da religião. Adventistas se sentem seguros dentro da religião. Testemunhas de Jeová se sentem seguros dentro das suas religiões. Os mormons se sentem seguros também dentro da religião. E, obviamente, também se sentem seguros dentro da religião todos os cristãos evangélicos. E aí, nesse ponto, eu vou incluir também os reformados, já que é numerado dentro das estatísticas, do número de cristãos do IBGE, todos esses. Então, todo mundo se sente confortável dentro de uma religião. Então, a religião, ela transmite um conforto. Claro, isso não é ruim quando é correto. Até porque a religião tem que transmitir, né, pela mensagem, as promessas, um conforto legítimo. Mas, quando é um falso conforto, né, o conforto de estar dentro de uma religião, mas exatamente isso aqui, ó, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora. Olha só, o culto não serve de nada. Olha como é sério o assunto. Ele está dizendo que pessoas estão indo para, eu vou usar aqui o termo igreja para contextualizar. Eles estavam indo para as sinagogas, para o templo, seria como hoje ir para uma igreja local, e Deus não estava recebendo o culto, Deus não estava recebendo a adoração. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, não é tudo que tem o nome de culto que é um culto. Por isso Jesus em João 4, ele disse, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Ou seja, realmente existe um grupo de pessoas que adoram a Deus de verdade. Quem é? Aqueles que têm o Espírito de Deus e adoram humildemente, segundo a vontade de Deus. Que diga-se de passagem, que não é só a forma. Eu tenho percebido isso, principalmente no meio reformado, a preocupação com a forma, só que sem a preocupação com o conteúdo espiritual. Ou seja, vira o legalismo. Né? O que é o legalismo? Olha, você tem que fazer assim, 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 tudo certinho. Ah, beleza. Deus disse que era assim, assim. Mas esquece do principal, esquece do coração. Porque o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, você pode ter um culto reformado, num sentido de forma mesmo, em que segue todas as regrinhas, só canta salmos, por exemplo, e segue todas as regrinhas, tudo direitinho, bem certinho, do jeito que Deus disse. Bíblico, vou usar esse termo. Um culto que em forma, né, é bíblico. E as pessoas não estarem adorando a Deus. Mas como é possível? Basta não amar a Deus. A pessoa obedeceu todas as regrinhas, é um legalista, né? Seguiu todas as regrinhas, mas não ama a Deus. Não tem prazer em Deus. Porque seguir uma forma não é necessariamente uma expressão de amor a Deus. Pode e deveria ser, mas não é necessariamente. Os fariseus tinham preocupações com a forma. Os fariseus eram até chatos com isso, mas não significava que eles amavam a Deus. Eles mataram Jesus. Estavam tão preocupados com a forma que mataram o Filho de Deus. Então, mostra que há uma profundidade no assunto. Não é uma coisa superficial. Existe uma coisa muito importante aqui dentro. Ou seja, o homem ele tem que ter duas preocupações. Ele tem que ter preocupação com aquilo que ele tem que fazer fora dele e aquilo que é necessário dentro dele. Então, a religião mesmo, o que Deus quer realmente, tanto que Tiago lá na frente vai dizer, é vida, é uma vida com Deus de verdade. É necessário andar com Deus, é necessário amar a Deus, não é só cumprir umas regrinhas. Em outras palavras, vai para o inferno pessoas dentro das igrejas. Você diz assim, como pode? Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, como é que pode gente que estava dentro da igreja de repente vai para o inferno? Porque não basta seguir regrinhas, não é só isso. Porque caso contrário, você estaria transformando a salvação num legalismo, né? Todo mundo que seguir as regrinhas vai para o céu. Então, ensina as regrinhas,
as pessoas vão seguir regrinhas e elas vão para o céu. Então, não é isso. A lei do Senhor, ela é mais profunda. A lei do Senhor é a vontade de Deus. Deus quer que a gente obedeça. Mas a lei do Senhor, ela tem um primeiro mandamento. O que significa primeiro? Significa que antecede os outros. Significa que é mais importante, porque ele tem que ser colocado nesta ordem. E os outros, sem ele, não têm valor. Entende? Jesus disse, deste mandamento depende a lei e os profetas. Em outras palavras, você pode fazer tudo. Se você não tiver o primeiro mandamento, não vale nada. E Paulo disse isso em 1 Coríntios, né? Se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Ou seja, o cara pode ter o culto tudo certinho, o cara pode fazer tudo de forma regrada, tudo, mas ele não tem o principal, ele não ama a Deus. Inclusive, por isso, não ama também os outros. Então, não vale de nada, cara. Nada, sério. Você pode ser pastor, você pode ser o Papa, você pode ser qualquer coisa. Você pode seguir tudo rigorosamente. Paulo disse, eu era irrepreensível dentro do farisaísmo. Eu cumpria todas as regrinhas. Mas nada disso valia. Não valia nada. Para Deus, não tinha nenhum valor. Por quê? Porque não tinha o essencial. O primeiro mandamento tem que vir primeiro. É por isso que está em primeiro lugar. E o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí é a partir dele. E aí nesse mandamento, sim. O que você vai fazer a partir dele? Você vai obedecer a Deus porque você ama a Deus. Você não vai inventar nada porque você ama a Deus. Você vai fazer a vontade do Senhor porque você ama o Senhor. Você vai amar a Deus, vai amar o próximo, vai amar o irmão como Cristo amou a igreja. Você vai agir em acordo com a vontade do Senhor, que é profunda. Lembre-se do que disse o Senhor. Como disse o profeta, misericórdia quero e não holocaustos. Então, tudo isso você vai fazer por quê? Porque você ama a Deus. O seu coração é quebrantado, o seu coração é movido pelo Espírito de Deus. O seu coração é movido pela palavra de Deus, aplicada pelo Espírito de Deus. E aí tudo fará sentido. E os fariseus não tinham o Espírito de Deus. Legalistas, cheios de leis, e não tinham o Espírito de Deus. Então eles não conseguiam aplicar à própria vida a profundidade da riqueza da palavra de Deus. Portanto, a religiosidade deles era hipócrita. Não passava de uma religião qualquer. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, e ficaram chateados. E ele falou a verdade, né? Vai fazer o quê? As pessoas se chateiam quando a gente fala a verdade. Mas é o nosso dever, né? Ele, porém, respondeu. E aí, antes de continuar, veja, não é o que entra, e ele está se referindo ao quê? O que Jesus quer dizer? É que ele está se referindo à reclamação dos fariseus. Eles não lavavam as mãos. Como eles não lavavam as mãos, então Jesus está fazendo a citação. Olha, não é o que entra, ou seja, estão com a mão suja, comeram com a mão suja, aí ele está fazendo uma comparação aqui. Jesus não está condenando lavar as mãos, tá, minha gente? Ele está mostrando que isso não é sagrado, tá? Que isso não deveria ser colocado como uma imposição sagrada, né? Deveriam obedecer sim, era a lei do Senhor. Ou seja, o que contamina o homem não é o comer com a mão suja. O que contamina o homem é o que sai, né, de sua boca, que sai de sua boca. E ele vai explicar aqui mais à frente para vocês entenderem. Vamos continuar? Versículo 15 ele vai explicar. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, os fariseus não eram filhos de Deus. Não todos, tá, minha gente? Mas vários deles não eram mesmo. E ele está dizendo bem claramente, eles serão condenados. Eles são, observe, eles eram religiosos, faziam parte da igreja visível, mas não eram filhos de Deus. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Vejam como a seriedade. Ele está falando de religiosos, ele não está falando dos gregos que tinham deuses, dos romanos que tinham deuses, ele está falando da igreja.
E dentro dela tinha homens legalistas que estavam sempre condenando, julgando e condenando as pessoas por causa de suas próprias leis. Cara, tu veio me condenar porque eu não lavo as mãos? Tu veio me condenar por causa das tuas regrinhas pessoais que vocês criaram e que não foi ordenado por Deus, vocês querem me julgar por isso. Então, observe que Jesus não gostou e tratou eles como filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus. Então, são cegos, guias de cegos. Então, lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. Aí vem aqui a explicação dessa questão da boca. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. O que ele está falando, né? É vomitar? Lógico que não. Então, o que ele quer dizer com isso? Eles não entenderam. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Então, Jesus, naquele momento, com certeza, estava bem chateado, né? E chama a atenção deles também, porque eles não entenderam. E Jesus está sempre explicando, eles não entendem. O que isso mostra? É que eles tinham ainda também um coração endurecido. Eles não conseguiam entender as coisas maravilhosas de Deus. E Jesus tentou explicar sempre da forma mais simples possível, mas a dureza de coração dos homens impossibilitava. E tanto que, quando foi em João 3, conversando com Nicodemos, ele disse, você é mestre. Você é um mestre, hoje seria um doutor, e não consegue entender coisas básicas que eu estou falando, coisas sobre elementos espirituais básicos, vocês não conseguem entender. Então Jesus repreende eles porque eles, puxa, vocês não conseguem entender nada. Que coisa. Veja como era difícil para Jesus. Como era triste para Jesus lidar com uma geração incrédula, uma geração de coração duro, incapaz de compreender as coisas mais básicas do reino de Deus. Foi difícil para Jesus viver entre os homens, né? Então, ele explica, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Tudo que entra sai. Isso é o natural. Mas o que sai da boca vem do coração. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o que sai da boca vem do coração. E o que estava saindo da boca deles, dos fariseus, vinha de um mau coração. O que saía da boca? Juízo que não vinha de Deus. Injustiças. Tradições contrárias à vontade do Senhor. Maldade, porque eles estavam perseguindo Jesus e os seus discípulos. O que vinha do coração deles eram coisas más. Só maldade, maldade, maldade. Só coisas ruins. O que isso mostra? Se sai da boca maldade, de onde está vindo então? Do coração. Então, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. É isso que faz com que o homem ele se mostre mal diante de todos, diante de Deus. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e assim vai. Então, ele não exauriu a lista, né? Mas tudo que é ruim, né? São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar com as mãos não o contamina. Jesus fez um trocadilho, né? Ele não está se referindo à saúde aqui. Ele está se referindo à coisa mais essencial, à vida integral do ser humano, né? A vida moral, a vida espiritual. Ou seja, ele está falando de elementos primordiais para Deus e que eles deveriam considerar mais importantes. Como disse, Jesus não está dizendo que lavar as mãos é errado. Mas o problema é que aquilo se tornou sagrado. Então, pergunto para você, como é que vai sua vida com Deus? Não é só ser parte de uma igreja local. Poxa vida, há muita gente fazendo parte da igreja local e a gente vê que parece que não entendeu nada. Nada, nada, nada. Fúteis, que se preocupam com coisas que têm um valor mínimo ou nenhum valor. Mas as coisas mais importantes não se preocupam. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas colocam leis e tradições de homens muito acima da lei do Senhor. Então, como está o seu coração? Medite sempre nisso. O que Deus quer de você é que o adore em espírito e em verdade. E isso começa com o primeiro grande mandamento. Passa pelo segundo grande mandamento. E vai para o terceiro grande mandamento, porque desses três depende toda a lei e os profetas.
Jesus citou só os dois porque o terceiro ele só dá depois. Mas, obviamente, por implicação lógica, ele é agregado na fala do Senhor Jesus. Porque, inclusive, o terceiro grande mandamento, ele até é qualitativamente maior do que o segundo. Porque ele tem como referência Cristo e não eu. Amar o próximo como a si mesmo, a referência sou eu. Amar o irmão em Cristo como Cristo amou a igreja, a referência é Cristo. Então, ele é maior em qualidade, ainda que em quantidade não. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade tem que passar por esses mandamentos. Se não passa, a adoração, sua adoração é em vão. Deus não está recebendo. O seu culto pode ser na beca, pode ser perfeito aos olhos dos homens, pode ser bíblico como forma, regrinhas todas bem obedecidas. Mas se não tem um coração, é um culto hipócrita, porque você está confiando só na lei, pensando nas regras. Você não está aplicando ao coração a essência que é amar a Deus. Então, faça tudo por amor a Deus. E aí você não só não vai inventar leis que vão contrariar a lei de Deus, e não vai desobedecer à lei de Deus. Porque você ama Deus, eu amo Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Então você vai procurar conhecer a vontade do Senhor. Você não ama Deus? Então você vai procurar conhecer a vontade de Deus. Você ama Deus, então você vai procurar ensinar a vontade de Deus. Você ama Deus, então você vai procurar fazer com que tudo que Deus quer seja aplicado, né? Então, naturalmente. Então, essa é uma expressão de amor a Deus. O oposto disso não agrada a Deus. Então, coloque sua vida diante do Senhor de fato, para que sua religião seja amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, em Cristo Jesus. E Deus, com certeza, estará se agradando do seu culto, oferecido segundo a palavra e segundo o Espírito a Ele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo sempre, sempre mesmo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos e nos deu a tua palavra, que é a tua vontade perfeita para toda a humanidade. E nos deu ao coração o Espírito Santo para ter prazer na tua vontade. E então Deus nos colocou aos teus pés para andarmos humildemente contigo. E então buscarmos somente o teu querer, porque a tua vontade é a única que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, ajude-nos a aplicar à vida tudo o que o Senhor nos ensina. Ajude-nos a explicar corretamente tudo o que o Senhor nos revelou, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Livra-nos da maldade dos homens. Livra-nos, Senhor Deus, para que possamos continuar pregando tua palavra com fidelidade e excelência. Livra a tua igreja, Senhor Deus, do diabo e do mundo, que constantemente, Senhor Deus, estão tentando destruí-la, para que, Senhor Deus, ela continue fazendo a tua obra e glorificando o teu nome. E dá-nos sempre coragem, firmeza, humildade e amor, para estarmos fazendo a obra do Senhor na presença do Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nós. Receba a nossa oração e tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.